Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo para desvendar a história de uma das figuras mais controversas e importantes da história de Portugal e do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Mas quem era realmente o homem por trás do título de descobridor do Brasil? Foi tudo um acaso ou um plano muito bem arquitetado? Fiquem comigo até o final, porque vamos explorar detalhes que talvez vocês nunca tenham ouvido na escola. Pedro Álvares Cabral nasceu por volta de 1467, numa família da nobreza portuguesa. Ele não era um marinheiro experiente como Vasco da Gama, mas sim um fidalgo, um nobre de confiança do rei Dom Manuel I. Essa confiança era tão grande que em 1500, o rei o nomeou capitão-mor da segunda expedição portuguesa à Índia. E aqui já começa a primeira grande questão. A missão oficial era seguir a rota de Vasco da Gama, contornar a África e chegar a Calicut para estabelecer laços comerciais e consolidar o domínio português no comércio de especiarias. A esquadra de Cabral era impressionante para a época. 13 navios, entre naus e caravelas, e cerca de 1.500 homens. Era a maior e mais bem equipada frota que já tinha saído de Portugal. Uma expedição desse porte não era barata, o investimento era altíssimo, e o objetivo era claro: lucro e poder. Então, guardem essa informação. Era uma missão comercial e militar, com destino à Índia. A frota partiu de Lisboa, em 9 de março de 1500, após passarem pelas ilhas do Cabo Verde. Em vez de seguirem a costa africana para o leste, os navios tomaram uma rota muito mais a sudoeste, afastando-se bastante da África. Essa manobra é conhecida como a Volta do Mar. Era uma técnica de navegação que aproveitava melhor os ventos e as correntes do Atlântico Sul. Mas será que eles se afastaram demais? Esse é o grande debate histórico que perdura até hoje. O descobrimento do Brasil foi intencional ou um mero acidente? A versão que muitos de nós aprendemos na escola é a do acaso. Uma tempestade, um desvio de rota e, de repente, terra à vista. No dia 22 de abril de 1500, um marinheiro avistou um monte, que foi batizado de Monte Pascoal, no litoral do que hoje é o estado da Bahia. Estavam oficialmente em terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. Mas muitos historiadores argumentam que não foi bem assim. Existem fortes indícios de que Portugal já suspeitava da existência de terras a oeste da linha do Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, assinado em 1494 com a Espanha, dividia um mundo a ser descoberto entre as duas potências ibéricas. Garantir a posse dessas terras seria estrategicamente fundamental para o Império Português. Então, é muito provável que o desvio de Cabral tenha sido, na verdade, uma missão secreta, uma ordem do próprio rei para verificar e tomar posse oficial dessas terras. A viagem para a Índia era o disfarce perfeito. Ao desembarcarem, os portugueses tiveram o primeiro contato com os povos nativos, os Tupiniquim. O escrivão da frota, Pero Vaz de Caminha, registrou tudo em uma famosa carta enviada ao rei. Essa carta é um documento riquíssimo, que descreve a terra, a natureza exuberante e, claro, os seus habitantes. Caminha descreve os indígenas como pardos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Ele fala da sua inocência e da aparente facilidade com que poderiam ser convertidos ao cristianismo. Esse primeiro encontro foi, em grande parte, pacífico e de estranhamento mútuo. Houve troca de presentes. Os portugueses ofereciam chapéus e objetos de metal, e recebiam arcos, flechas e cocares de penas. Cabral e sua tripulação permaneceram no Brasil por cerca de 10 dias. Eles exploraram um pouco a costa, rezaram a primeira missa no dia 26 de abril. Antes de partirem, ergueram uma grande cruz de madeira para marcar a posse da terra em nome de Portugal. A terra foi inicialmente batizada de Ilha de Vera Cruz, e mais tarde Terra de Santa Cruz. O nome Brasil só viria depois, por causa da abundância de pau-brasil, uma madeira valiosa de cor avermelhada. Após reivindicar a nova terra, Cabral precisava continuar sua missão original. Ele enviou um dos navios de volta a Portugal, com a carta de Caminha e as notícias da descoberta, e seguiu viagem para a Índia com o resto da frota. A continuação da jornada, no entanto, foi trágica. Ao contornar o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, uma violenta tempestade atingiu a esquadra, e 4 navios afundaram. Em um deles estava Bartolomeu Dias, o famoso navegador que tinha sido o primeiro a contornar aquele mesmo cabo, anos antes. Uma ironia cruel do destino. Com a frota reduzida, Cabral finalmente chegou a Calicut, na Índia. Mas os problemas estavam longe de acabar. As negociações com o Samorim, o governante local, foram tensas. Os comerciantes árabes, que dominavam o comércio na região, não viram com bons olhos a chegada dos portugueses. A desconfiança explodiu em violência. A feitoria portuguesa foi atacada,
e mais de 50 portugueses foram mortos. A resposta de Cabral foi brutal. Ele bombardeou a cidade por 2 dias seguidos e apreendeu navios árabes, confiscando suas cargas. Após esse incidente, ele navegou para outras cidades da costa indiana, como Cochin e Cananor, onde conseguiu estabelecer alianças e carregar os navios com as tão desejadas especiarias. O retorno a Portugal, em 1501, foi agridoce. Cabral havia perdido mais da metade de seus navios e muitos homens, mas trouxe uma carga valiosa de especiarias que gerou um lucro enorme para a coroa. E claro, ele trouxe a notícia da posse de uma nova terra gigantesca no Atlântico. Apesar de tudo isso, a carreira de navegador de Pedro Álvares Cabral terminou aí. Por razões que ainda são debatidas, ele caiu em desgraça com o rei Dom Manuel e nunca mais foi chamado para comandar outra grande expedição. Alguns dizem que foi por causa do desastre com os navios. Outros, que foi por seu fracasso diplomático em Calicut. Vasco da Gama foi o escolhido para liderar a expedição seguinte à Índia, em uma missão muito mais agressiva. Cabral retirou-se da vida pública e viveu o resto de seus dias em Santarém, Portugal, onde morreu por volta de 1520. Por séculos, sua figura foi relativamente esquecida, ofuscada por outros grandes navegadores. Foi apenas no século XIX, com a independência do Brasil, que seu nome foi resgatado, e ele foi transformado no herói, descobridor. Então, Pedro Álvares Cabral, herói, vilão, homem de sorte ou estrategista? A verdade é que ele foi um homem de seu tempo. Um nobre leal ao seu rei, que cumpriu uma missão complexa que mudou o mapa do mundo para sempre. Chamar o que ele fez de descobrimento é uma visão eurocêntrica, pois essas terras já eram habitadas por milhões de pessoas há milhares de anos. O mais correto seria falar da chegada dos europeus, ou da tomada de posse portuguesa. A viagem de Cabral foi o marco inicial de um processo de colonização complexo, e muitas vezes violento, que moldou a identidade, a cultura e a história do Brasil. Compreender a figura de Cabral é entender as ambições, a coragem e também a brutalidade da era das grandes navegações. Ele não foi um simples marinheiro perdido no mar, mas o comandante de uma poderosa engrenagem do nascente Império Português. E aí, o que vocês acham? Foi acaso ou plano? Deixem suas teorias aqui nos comentários. Vamos adorar ler. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.